Hoje eu vou trazer uma história bem interessante que um amigo meu me contou e de certa forma eu acompanhei. Tempos atrás ele me falou que a filha dele, de 6 anos, estava vendo um filme com o avô e numa certa parte lá do filme teve cenas de espíritos, falaram em espíritos, não sei bem como é que era o filme. Mas ele me falou que a partir daí a filha dele começou a ter medo de escuro, não dormia sozinha, queria sempre dormir com ele, com a mãe, não ia no banheiro sozinha de noite, enfim, mudou os seus hábitos completamente. Eu fiquei pensando o que poderia falar com ele. A gente sabe que até os 7 anos as crianças têm uma abertura maior para o mundo espiritual. Muitas crianças têm aquele amiguinho invisível, né? Que brinca com ele, que fala com ele. Isso é algo natural, né? Elas estão reencarnando depois de uma longa fase no mundo espiritual e elas ainda estão com essa abertura para o mundo espiritual. Então é normal ter um amiguinho invisível, conversar com ele. Nesse caso achei que fosse diferente, porque ela até tinha essa vivência com um amigo invisível, como o pai relatou, mas de uma hora para outra aconteceu esse fato de ela ficar com medo. Então vejam, não foi algo que sido ao longo do tempo, né? Foi algo meio traumático, né? Que aconteceu de uma forma de repente. Então eu disse para ele, olha, vamos observar a situação, vamos ver se vai continuar, pode ser uma coisa passageira. A gente tem que ver se é algo psicológico. Pode ter acontecido também algo na cabecinha dela, né, que tenha provocado esse medo. Então a gente não pode achar que tudo é espiritual, né, e nem que tudo é psicológico. A gente tem que observar, analisar para ver a situação. Também falei para ele procurar levar ela e conversar com uma evangelizadora, né? Uma pessoa que faz evangelização, que tem essa habilidade de falar com criança, né? Sobre assuntos espirituais. Passado um tempo, esse meu amigo veio falar comigo de novo e eu perguntei, e aí, como é que tá a tua filha? Isso uns 2 meses depois. Perguntei, e aí, como é que tá a tua filha? Deu algum encaminhamento? E ele falou, olha, a minha filha está ótima, passou todos aqueles medos, passaram todas aquelas coisas que ela tinha na cabeça de não ficar sozinha, de não querer dormir sozinha. Eu, opa, que beleza, o que aconteceu? E aí ele me falou que 2 dias atrás eles estavam fazendo o evangelho no lar, né, que é uma prática espírita de ler o evangelho em família, e estava junto com a mãe dele. E a mãe dele é uma médium, né, sensitiva, né, e estavam ali, dali um pouco, a mãe dele captou um espírito, né, e que começou a se manifestar ali. Ela começou a chorar. E nisso ela começou a perceber que esse espírito, ele estava junto da menina. E começou a falar com ele, perguntar por que ele estava junto da menina, né? Explicando que a menina estava sofrendo. Então por que ele estava ali? E ele dizia que não sabia por que estava ali. Que simplesmente estava ali porque estava buscando ajuda. E a avó, né, explicou, mas olha, você não pode estar ali junto dela, porque você está fazendo mal para ela. E ele relatou então que ele estava muito perdido com o desencarne dele e que realmente não queria fazer mal. Ele não era uma pessoa má. Ele estava ali simplesmente porque viu nela uma possibilidade de ajuda. Então a avó disse, olha, nós vamos te encaminhar para outro lugar, né? Nesses casos assim, dá pra gente encaminhar
para centros espíritas, né, onde podem fazer um encaminhamento, ou ali mesmo, em uma conversa, pedir para a espiritualidade encaminhar a pessoa. Enfim, a partir desta conversa, ele saiu da aproximação com a filha. E a filha, naquela mesma noite, já foi naturalmente, depois ali do Evangelho no Lar, saiu naturalmente, já foi no banheiro sozinha, já dormiu no quarto dela. Ou seja, foi algo que desprendeu essa influenciação e voltou ao normal imediatamente. Algumas vezes não acontece imediatamente. Mas o que eu gostaria de explicar para você é que isso é muito normal. Nesse caso, o que aconteceu é que essa criança, de alguma forma, foi impressionada por alguma imagem que ela teve de espírito, algum conteúdo, alguma frase, ficou impressionada, né? E esse espírito que estava por ali, de repente até vendo o filme, né, percebeu essa sintonia que ela estava, né, e se aproximou dela. Vocês imaginem assim, uma pessoa que desencarna, não acredita na vida após a morte, muito materialista, ela desencarna, ela fica meio perdida. Talvez fique numa escuridão e dali um pouco vê uma luz, né, uma luzinha, que é a aura da criança. O que você vai fazer? Você vai procurar estar junto dessa luzinha, né? Tentar pedir ajuda para ela. E foi isso que aconteceu. E isso acontece com nós em todos os momentos de nossa vida. A gente pode estar andando na rua e um espírito sentir uma vibração parecida com a nossa, uma frequência parecida com a nossa, e ficar com a gente. E a gente, de uma hora para outra, começar a ficar de mau humor, ou ficar depressivo, ou ficar triste, por causa dessa aproximação desse espírito. Mas isso não quer dizer que o espírito seja mau, entendeu? Algumas vezes ele está pedindo ajuda. Então, a gente tem que tirar essa ideia de obsessão, não, porque um espírito está me obsediando. Não, algumas vezes são espíritos que se aproximam de ti para pedir ajuda, porque vê em você uma vibração, uma frequência parecida com a dele, e se aproximam. Eu já tenho um vídeo falando sobre obsessão, tenho um vídeo falando sobre influências espirituais, e é interessante a gente conhecer isso. Lembrando sempre que a gente não pode achar que tudo é uma questão espiritual, tá, gente? Tudo é uma questão de influenciação espiritual. Não. Algumas vezes são problemas psicológicos, né? Algumas vezes essa tristeza, essa depressão são problemas psicológicos e têm que ser tratados com a medicina, talvez com uma psiquiatria. A gente sempre tem que ver os dois lados, né? Nosso lado mais material, mais do corpo, né? Do cérebro, das emoções, e o lado espiritual. Tá bom, gente? Se você tem uma história que quer compartilhar com a gente, coloque aí nos comentários e até a próxima.